Assim como tá dentro, tá fora. A pessoa mais especial do mundo, a pessoa mais importante do mundo, ela deve usar, sabe, o rei, a rainha, elas devem usar as melhores coisas, elas devem aproveitar de tudo que elas têm de melhor. E essa pessoa quem é, Cláudia? Então, às vezes, a gente começa a comprar, só porque está sentindo, tá com uma falta por dentro. Vou te revelar agora um dos principais motivos para acabar com a sua energia, com a sua vibração, tá? Algo que muita gente faz e principalmente esse algo que eu vou falar para vocês agora é algo que demonstra o quanto você é fraco espiritualmente e quanto você é fraco no conhecimento. Nosso trabalho é dependente da sua participação. Caso não seja inscrito, inscreva-se, comente e compartilhe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O vídeo de hoje é muito especial falando sobre a questão da limpeza energética. O que é isso? Por que realmente esse é um assunto tão importante que a gente vai falar aqui sobre um bom tempo para que você entenda que talvez a prosperidade, talvez a lei da atração não tenha despertado na sua vida porque falta esse, vamos dizer assim, pequenos detalhes, né, que a gente costuma ao longo da vida não perceber. Cláudia, seja muito bem-vinda. Como é, Cláudia, essa questão de limpeza energética? O que a gente está falando de forma mais clara? É importante a gente realmente falar sobre isso, né? Porque quando a gente está falando sobre aumentar a vibração, melhorar a frequência, realmente sobre tudo, né, todas as leis que operam no universo, uma delas também é a gente começar a desapegar. Sim. Né? Não deixa de ser um desapego, porque fazer uma limpeza nas coisas que às vezes nós temos aí guardado, contas de anos e anos dentro de caixas, dentro de Sim. pastas, coisas que não se usa, roupas, né? Vamos falar sobre tudo isso aí, mas vamos organizar um pouquinho. Antes eu quero falar para você, agradecer você que tem acompanhado o canal aqui, que tem feito comentário, o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento, tudo isso ajuda muito o canal, certo? Você que não conhece ainda o programa Transformação Águia, conheça, o link aqui na descrição. É um programa realmente que trata você como alguém especial. Não é mais um programa, não é algo que você simplesmente vai, recebe motivação, não é nada disso. É realmente uma transformação em que você tem um coach com você, tem também você e um curso onde você vai aprender vários detalhes sobre tudo que a gente fala aqui, sobre gratidão, sobre a questão de traumas. Tudo que você realmente precisa está nesse programa aí. Bom, Cláudia, vamos organizar aqui o tema do vídeo de hoje, que é sobre limpeza energética, que é, na verdade, você perceber que todos nós somos energia, todos nós temos a nossa vibração. E todo lugar que a gente vai, todo lugar que a gente frequenta, todo lugar que a gente, de alguma forma, tem uma participação, tem uma energia. Agora, a gente vai falar para você em detalhes, por que às vezes você tem ambientes travados, muitas vezes você chega até mesmo em casa e sente essa energia baixar. Bom, olha, vamos começar um pouquinho sobre a casa. O ambiente que mais a gente convive e o que muitas pessoas não percebem na casa, que na verdade travam a energia. A nossa casa é o nosso refúgio. Certo. Né? Então, eu costumo dizer que assim como tá dentro, tá fora. Se a tua casa tá ali um acúmulo de coisas, se a casa tá numa desorganização total, se tudo tá realmente dentro, né, pode ser que esteja até guardado em gavetas. Certo. Né, para não deixar assim aparecendo, mas tá tudo assim escondidinho por debaixo dos panos, assim tá a nossa vida às vezes. Então é muito importante que algumas vezes a gente pare, reflita sobre e vai lá e organiza isso. Organiza dentro de gavetas, organiza dentro de guarda-roupa, organiza o quarto, organiza a sala. É o nosso refúgio, né? É para ser o local com a energia mais pura, é para ser onde a gente vive. Certo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem aí... Tem mulheres que geralmente têm muitos sapatos, né? Por exemplo, sapatos que não usam há mais de 2 anos. Isso é correto para guardar sapato por tanto tempo? Não, já andei donos meus, tá? Não é correto. E claro que eu também só aprendi isso depois de começar a estudar sobre isso. Certo. Eu também antes eu não sabia que isso, por incrível que pareça, isso ali é falta.
Então, às vezes, a gente começa a comprar, só porque está sentindo, tá com uma falta por dentro. Sente falta de algo, vai lá, compra e acumula dentro de casa algo que nem usa. Explica melhor essa falta para a pessoa entender do outro lado, o que é essa falta aqui. É uma falta de quê? De carinho? É uma falta, de repente, de alguma coisa que ela tem que fazer dentro dela mesma? É a alma. É a alma? A alma clamando para que você vá encontrar aquilo que você precisa. E aí o que acontece? A alma começa a clamar dentro de nós, a gente precisa ir ao encontro do quê? De entendimento. A gente tem que ir ao encontro de conhecimento. E a gente fica indo ao encontro do quê? De comprar, de comer. Seria uma fuga, então? Uma fuga. Na verdade, todo mundo que sente isso, às vezes, né, tem gente que entra em vícios, tem gente que às vezes entra realmente em compras compulsivas, tem pessoas que entram em comer compulsivamente. Tudo isso porque a alma clama para que você vá ao encontro de conhecimento. Claro. E conhecimento é uma coisa que você tem que ir atrás. Não tem como você ficar esperando, né? Quem está vendo o vídeo agora está indo de encontro ao conhecimento, que é o que nós também fizemos. Porque, querendo ou não, nossa alma muitas vezes fica em desespero. E a gente fica indo de um lado para o outro, e tentando substituir sentimentos, emoções e tudo, e o que necessita realmente é o quê? O lado espiritual. O lado espiritual tem que ser despertado. Não tem como você viver na Terra só com o teu corpo aqui e viver só no corpo. É um lado espiritual também que está em falta. Tá, a gente vai voltar a essa questão mais material da casa, mas uma das coisas que eu sinto muito, né, quando eu entro numa casa, e aqui eu sempre quero deixar bem claro que as pessoas devem ver os nossos vídeos sem preconceito, né? Se você é de qualquer religião, não leve do lado de preconceito, nada disso. Mas, Cláudio, uma das coisas, eu particularmente quando eu entro numa casa, a nossa casa geralmente, eu falo para ti assim, olha, eu gosto muito da cor branca. Como é que essa coisa, hoje tem vários apartamentos, casas que pintam até de preto, né? Então, como é que é essa questão da vibração? A pessoa se sente melhor porque pinta uma parede de uma cor ou de outra? Como é que funciona isso aí? Olha, isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não gosto de cores escuras para casa. Sim. Nem mesmo as lâmpadas. Até as lâmpadas eu gosto que sejam brancas. Mas isso é como eu sempre senti a energia dos lugares. Isso é uma, né? Quem sabe eu adquiri isso com o tempo, desde criança já eu sentia os ambientes. Sim. Se eu chegasse num ambiente e eu sentia que o ambiente estava pesado, eu me retraía. Isso sempre foi de mim, assim como ainda hoje em dia, quando eu chego num ambiente e eu sinto um ambiente pesado, é claro que hoje eu levo a luz. Hoje eu consigo ser luz nos ambientes, mas antigamente eu me retraía e de repente voltava, não ficava. Ou então ficava um pouco de tempo e já ia embora. Porque realmente os ambientes eles são carregados, né? Sim. Pode ter uma energia muito boa, onde você se sinta muito bem, mas pode ter uma energia muito ruim, na qual você sai de lá depois e daí você vai levar às vezes uns 2 dias para ficar bom, para ficar bem, né? Não sei se, né, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo este vídeo agora deve estar pensando em quantas vezes entrou num lugar e não se sentiu bem. Isso era a energia. Não sabia por quê. Não sabia por quê, é a energia do lugar. Você entra e se sente mal e você leva um tempo para voltar ao normal até. Ou então você entra num lugar e sente que sugaram toda a tua energia e tu volta para casa esgotado e precisa dormir. Certo. Né, para poder realmente repor as tuas energias. Mas falando de casa, como nossa casa é o nosso, né, nosso melhor ambiente de se viver, sim, nossa casa tem que estar realmente sempre de uma forma na qual a gente possa saber que estou indo para casa, estou um pouco já esgotado, minhas energias já estão indo embora, mas estou indo para um lugar onde vou recarregar. Certo. Né, recarregar a energia. Então a gente vai focar um pouquinho na casa agora para você entender. A gente falou até agora da questão de você guardar coisas. Pense bem. Muitas vezes você não recebe uma bênção porque está guardando algo que você nem usa. Muita gente quer algo novo, mas não se desfaz daquilo que realmente está ali e que poderia ser uma bênção para outra pessoa. Da mesma forma, a gente falou agora sobre a questão das cores. Olha, eu particularmente, é um gosto meu, eu gosto muito do branco para dentro da casa, tá? Eu acho que toda vez que eu chego em casa, eu sinto realmente, assim, como a Cláudia falou, uma boa energia, uma boa vibração, limpeza. Eu gosto muito do branco. Bom, outro detalhe que você precisa entender é o seguinte, a gente que mora aqui no sul, é muito comum, nessa mudança de tempo, de clima, muitas vezes a parede pegar um mofo, alguma coisa do tipo assim, e tem pessoas que infelizmente elas tentam fazer limpeza, só principalmente com relação a mofo, coisas assim, só quando esquenta muito. Só que
aparentemente fica muito ruim, fica muito assim, visivelmente é terrível. Além do cheiro, além do ar. Digamos assim, que, claro, sabemos que, né, tem realmente lugares, especialmente no sul, realmente que dá muita umidade, né, por causa da umidade. Sim. Mas sabemos também que, às vezes, não é só a umidade, às vezes pode ser até mesmo o fato do ambiente em si também. Sim. Uma coisa que eu costumo, né, dizer, né, Valdir, tu sabe disso, que o que a gente vê dentro de casa, o que a gente fala, tudo isso são energias. Então, muitas vezes, né, quando você vê também muito filme ruim, isso também causa energias dentro do teu quarto, trazem energias ruins. Música ruim? Música ruim, a planta morre, infelizmente as coisas parece que ficam até, de certa forma, parece que estão meio murcho, né? Tudo meio diferente. Então, assim, ó, eu não vou negar para vocês que eu, particularmente, penso que temos que cuidar com o que a gente vê, tem que cuidar com o que escuta, tem que cuidar muito com o que fala dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque tudo está gerando energia. Na verdade, já é comprovado, tudo é energia. Energia não é só nós, porque somos humanos. Tudo que foi criado é energia. Então, tudo está gerando energia, inclusive as paredes da sua casa. E eu Cláudia, uma das maneiras, não que você deve fazer isso, mas uma das maneiras de você perceber energia, e você deve ter passado por isso, por exemplo, se eu chegar em casa um dia desses, depois do trabalho, e começar a discutir com a Cláudia, automaticamente você vai perceber que a energia para você, né, para mim, por exemplo, vai ficar de uma forma que eu não vou querer ficar naquele ambiente. Pesado. Então, entenda que até mesmo discussões, quando você costuma muito ficar todo o tempo todo brigando com seus filhos, discutindo com o marido ou vice-versa, você está criando uma energia, né, que vai ficar muito pesada e você muitas vezes vai dizer, poxa, não sei o que eu faço, não estou me sentindo bem. Pesado. O correto, né, o correto seria realmente tentar evitar todo tipo de discussão dentro de casa, né? Então, a pessoa tem que ter muita sabedoria para lidar com as coisas. Às vezes, em vez de repente discutir, pegue uma folhinha, pede para o filho fazer uma folhinha lá e fazer uma rotina para ele, né? Em vez de você ficar, às vezes, discutindo com o filho, porque ele está muito no videogame, porque está muito na frente da TV, pega uma folhinha lá e faz uma rotina. Assim você evita de ficar o tempo todo, de repente, discutindo, levando para um lado ruim, né? De todos os dias ter que falar a mesma coisa. Hoje eu percebo que muitas vezes, né, a gente pode realmente evitar essas situações, principalmente para quem é família, conversando com a família e colocando alguns pontos. Olha, você vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo, e entrando assim num clima bom, né, de concordância das coisas, para evitar realmente que o lar se torne um lar pesado, cheio de energias ruins, onde muitas vezes, em vez de ser o teu abrigo, né, pode ser vontade de fugir, né? Então... E assim, a sua casa, assim, a gente fala aqui de gratidão, a gente fala aqui sobre vibração. O que a gente estava falando nesse vídeo aqui, para você entender o seguinte: se você não cuidar dessa energia, dessa limpeza energética, imagina o seguinte, eu sempre gosto de colocar exemplo aqui para você entender. Você se acorda aqui, faz seus agradecimentos, está em alta frequência ali, está bem, está com vibração boa, aí de repente vai na pia e vê a louça aí cheia. Aí pronto. Acabou a vibração. Acabou a vibração. Você entendeu? É que assim, ó, são pequenas coisas que vão aparecer para você durante o dia, ou de repente você perdeu o ônibus ou algo do tipo assim. Entenda que, na verdade, a gente está falando de casa mais específica aqui, mas entenda que pode ser um fio de cabelo no chão que estava limpinho. Tá? Se você deixar se levar, você acaba com a sua vibração e depois é aquela questão que a gente falou. É um efeito cascata também, né? Aí tem que subir de novo. Isso. É incrível porque essas situações, né, do dia a dia de todo ser humano, né, que somos seres humanos e temos que, às vezes não, a maioria de nós temos que trabalhar, sair cedo, levantar, voltar, né, e faz comida, lava roupa e tal, a situação de todo o lar, né. Sim. E eu não vou dizer da dona de casa, eu vou dizer de todo o lar, porque hoje em dia os homens também ajudam muito as suas esposas em casa. Então, na verdade, o que nós temos que fazer sempre é conversar em família, né? E tentar realmente organizar tudo isso. Porque se você realmente deixar que a tua vibração seja alterada cada vez que acontece algo errado, é como se você tivesse que escalar novamente aquela escala da vibração, né? Da frequência.
Porque daí você acaba caindo de novo, né, na raiva, inclusive na raiva, né, porque geralmente quando a gente vê coisas, né, fora do lugar ou coisas que não foram feitas e tal, o que acontece? Já dá um clique, Sim. né? E esse clique, ele tem que ser, né, seguro aí, porque senão a gente vai estar sempre subindo e descendo escada, subindo e descendo escada, e não consegue realmente, às vezes, chegar realmente onde nós queremos. Porque onde todo mundo quer chegar? Na alegria. Sim. Todo mundo quer chegar no amor, todo mundo quer chegar na alegria, todo mundo quer chegar na iluminação, todo mundo quer chegar nos patamares mais altos da frequência e da vibração de sua vida. Então, para isso acontecer, nós temos que desapegar de muita coisa. Inclusive, né, de coisas, às vezes, tem gente que tem gavetas cheias de remédio, que já estão até fora da verdade. Sim. Tem gente que tem aquela monteira de disco, Sim. de vinil. Bom, se for um colecionador, vitrola, né? Não. Se for um colecionador, né? Não, mas... Se for algo que não usa faz tempo... Mas se não está sendo ouvido, é apego. Sim, sim. É acúmulo, É. tá? É revista de quadrinho, é livros que não lê, Sim. é contas pagas de 5 anos. Tem gente que faz pastinha. Minha nossa, joga fora. É. Joga fora, porque assim, ficar com tudo isso, você tá pedindo mais conta, né? Mas vamos fazer o passeio agora. Vamos fazer o passeio pela sua casa, tá? Eu vou falando aqui, você vai observando aí o que você de repente tem. Bom, vamos começar pelo quarto, que geralmente tem aquelas pessoas que guardam meia furada, calcinha ou cueca furada, sapato, tênis que às vezes está lá e está velho e você deixa para quando for jogar a bola em vez de comprar um novo, né? Muita coisa que você vai guardando. Isso no quarto. Se você tem um corredor na sua casa, ou na sala, provavelmente você vai ter quadros. E agora observe uma coisa. Nós estamos falando aqui de energia. E aí, Cláudia, eu vejo isso tem na casa da minha mãe, a questão de pessoas que já faleceram e tem ali o quadro da pessoa. Olha só, nós não estamos nada falando... contra, não é isso. Né? Nós estamos só falando sobre energia. Se algo dentro da sua casa é algo que de alguma forma abala a sua energia, tá? Não traz algo bom para você, nós estamos falando aqui de limpeza, tá? Então, energética. Então, entenda isso. Se de repente algo vai te provocar uma lembrança, algo assim, você tem que repensar se realmente aquilo ali tem que ficar todos os dias na sua frente. Porque assim, se algo tá te levando sempre pro passado e te deixando estacionado lá, isso não é bom. Sim. Tá? Uma lembrança boa é aquela lembrança que você vai lá e volta. Né? Passado realmente, passado é para você só ir lá, relembrar e voltar. Passado não é para ficar estacionado. Então, quando realmente pessoas, né, tem pessoas que têm, né, faleceu alguém, deixou a foto, né, deixou fotos espalhadas pela casa, pelas estantes e tal, mas isso tudo tem que ser visto de uma forma assim, isso está te trazendo lembranças boas ou está te levando sempre àquele acontecimento? Porque se estiver sempre levando ao acontecimento, você vai estar sempre caindo na tua frequência, na tua energia vai estar sempre baixa. Então isso a gente tem que pensar e refletir. Porque, claro, lógico que todo mundo tem suas lembranças, né? Principalmente de pessoas que já partiram, só que também não é necessário que fique, às vezes, exposto isso sempre, né? Para te trazer uma sensação ruim. Então a gente tem que sempre pensar, isso está me trazendo sensações boas ou ruins? Outra coisa também, né? Isso é para eu realmente relembrar ou é para o meu ego, para satisfazer meu ego também, porque né? eu deixei de fazer algo com peso. Digamos assim, tem gente que tem um monte de medalhas às vezes penduradas. Sim. Dos filhos. Dos filhos. Não estou falando da pessoa. Sim. E aí, dos filhos. Por quê? Porque eu não fui, meus filhos são, é uma honra para mim, legal. Só que isso dali tá te trazendo lembranças boas ou tá te mostrando que você não foi? Sim. Então, tudo isso tem que ser muito bem, às vezes, pensado, refletido, porque às vezes a gente tem objetos ou tem coisas, né, que a gente quer tanto, ou queria tanto para si, que a gente tenta para os filhos, lógico. Mas aí, será que isso tá te fazendo bem realmente, né? Tá trazendo algo bom para si? Sim. Eu vou continuar, passei pela sua casa aí, se tiver um corredor, como eu falei, vai ter um quadro na sala, mas talvez você tenha aí né, vai ter com certeza o banheiro, e geralmente o armário do banheiro é cheio de coisas que você não usa. Né? Então dá uma olhada nisso. Aí você vem para a sala, e aí tem um detalhe muito grande e muito importante que eu falar para você. Você muitas vezes tem cristaleiras, você tem louças que você deixa para usar só quando vem visita. A pessoa mais especial do mundo, a pessoa mais importante do mundo, ela deve usar
sabe, o rei, a rainha, elas devem usar as melhores coisas. Elas devem aproveitar de tudo que elas têm de melhor. E essa pessoa quem é, Cláudia? É você. É você. Não, você não pode usar algo, deixar algo para ser usado só quando tem visita, porque essa visita é importante. Antes de tudo, é você. Você não pode se alimentar em panela, em marmita. Vasilha. Não é. Não. Você tem que considerar isso, porque tudo isso tem energia. Isso. Até porque assim, primeiro tem que estar dentro para depois acontecer fora. Então, quer dizer, se você come em marmita e diz que quer ser rico, como? Rico come marmita? Então, assim, a gente sempre tem que fazer essas perguntas a nós mesmos. Né? E assim, porque se você não preza por um prato... Isso não é soberba, não. São detalhes que estão impedindo você de realmente conquistar o que você sonha. Porque realmente, como a Cláudia falou, tem coisas que a gente fez também, a gente sempre fala aqui, experiência que a gente viveu também. Tudo que a gente fala é o que a gente já passou e já viveu. Que não faz sentido, se você observar, não faz sentido você comprar algo bonito para mostrar para os outros ao invés de você usar. Não faz sentido. Certo? Então, essa questão da sala, você também talvez encontre aí, como a Cláudia falou já, livros, revistas velhas, muitas coisas que talvez você não usa. Deixa o ambiente mais feio, mais poluído, ao invés de você realmente assim, ter a sua sala como um ambiente para você curtir com a família, aproveitar mais. E aí a gente vai para a cozinha. A cozinha mesmo aí... Panela velha, né? É aquela monteira de garfo e faca de um de cada cor. Então assim, eu não vou negar para vocês que isso tudo a gente tem que rever, né? Na cozinha é uma xícara de cada, como a gente não tem mais nem o pires. Isso. Então assim, faz uma limpeza, doe, faça alguma coisa, ou realmente, sei lá, dá para alguma instituição, mas não fique com aquela monteira de prato, um de cada cor. Um dia eu vou usar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa bem importante. Quando você coloca essa frasezinha aí, um dia eu vou usar, você está dizendo que você vai sentir falta. Você já está na falta. Tudo que você guarda dizendo, um dia eu vou usar, está dizendo para si mesmo, vou passar por necessidade e vou precisar disso. Então tome muito cuidado em dizer essa palavrinha. Guarda porque um dia eu vou usar. E agora, quando eu falo uma coisa, você, se tem o que eu falar agora em casa, toma vergonha da cara e dê um jeito nisso. Preste muita atenção. Tem pessoas, Cláudia, que pedem coisas emprestadas e tomam posse. Não devolvem mais. Isso é muito perigoso. Porque do outro lado, tem uma pessoa que emprestou para você, da confiança, e está lá te mandando energia, só energia boa, provavelmente, né? Não é bom. Olha, pessoal, se alguém te pede alguma coisa emprestado, pense o seguinte: você quer dar de uma vez para essa pessoa? Porque assim, se você emprestar e não voltar, você vai sempre olhar para essa pessoa e vai lembrar que você emprestou. E a pessoa que de repente pegou emprestado, nem vai lembrar que pegou emprestado. Só que a pessoa que te emprestou sabe e lembra muito bem. Ela vai ficar o tempo todo pensando, mas que cara de pau. Mas como é que pode? Não lembra que pegou emprestado e não me entregou ainda. Então, doe. Se você sabe que não vai te fazer falta, já dá de uma vez para evitar de ter uma energia ruim com essa pessoa. E se você pegou emprestado, né? Devolva. Se for um momento que você pensava aí, tudo bem. Mas já passou 2 anos. Não importa, devolve. Porque isso ainda deve estar ligado lá ainda. Porque toda vez que tocar nesse assunto, até mesmo se a pessoa comprou uma nova, ele diz assim, a minha antiga, quem ficou foi o fulano. Foi o fulano. Vai sempre tocar nesse assunto. Então, assim, não devemos dever nada para ninguém. Né? A única coisa que nós devemos é o amor. Só. Bem isso. Bom, para terminar a volta pela casa aqui, tá? Eu vou parar na cozinha, na geladeira. A geladeira é o festival de imã, né? Aquela coisa assim, tudo pendurado, conta para pagar. Bilhetinhos. Não. Pessoal, entenda o seguinte, olha só. Não tem como Deus, o universo, como você quiser chamar, tá? Ele vai ficar um tempão tentando entender. Porque o tempo todo você coloca bilhetinho. Você não é organizado, como é que você pretende realmente alcançar alguma coisa? Porque a base é o seguinte, se você pode ver qualquer filme, pessoal falando sobre realização, saiba o que você quer. Se você não consegue ser direto, você não consegue. Então, é importante que você entenda o seguinte,
A geladeira é para ser um local que você sabe assim, ó, aqui estão meus alimentos, por dentro e por fora, tá? No caso aqui, assim, não tem nada por fora e por dentro. Tem que ter uma geladeira limpa também para você sentir bem os alimentos, organizadas também, tá? Aliás, a organização também faz parte dessa questão da limpeza espiritual. Uma pessoa organizada se sente muito melhor, tá? E a organização demonstra também que você está se organizando nos seus pensamentos também. Isso. Pessoas muito, assim, desorganizadas demonstram que psicologicamente não estão bem organizadas com seus pensamentos. Eu nem vou falar de quintal, porque eu costumo dizer que eu sei quem mora na casa pelo quintal que tem. Então, a gente tem que pensar que, por mais que ninguém tenha nada a ver com a vida do outro, mas você está dizendo muito quem você é através da bagunça que você tem. Sim. Bom, para não alongar muito nessa questão da casa aqui, vou agora para a questão pessoal. Olha só, claro que a casa faz parte também, né, do pessoal, mas a gente vai dividir um pouquinho mais e vai entrar agora na questão pessoal. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes elas herdam coisas, heranças, relógios, pulseiras, colar? Você está carregando a energia de alguém. De alguém. Tá? E muitas pessoas falam o seguinte: mas é a lembrança do meu pai, da minha mãe, da avó. Ok, mas você tem que analisar se essa lembrança, se ela de alguma forma não te leva, como a Cláudia falou várias vezes aqui, a momentos de reflexão que eu estou falando aqui, reflexão ruim, tá, do passado, um tempo difícil, aquela questão assim, na minha época, olha, quem me deu essa corrente aqui foi minha avó, olha, aquela mulher passou trabalho. Tudo que você, de alguma forma, tá, alimenta, cresce. Então, perceba isso. Cláudia, como é que essa questão... a pessoa tem objetos, de repente, relógio do pai que faleceu, da mãe. Qual seria a melhor forma dessa pessoa entender o seguinte, que ela usar, ela realmente pode... O que ela faz com o objeto? Porque se... É como eu falei, cada um, tá, pessoal? Mas entenda, a gente começou, tanto eu como a Cláudia, a gente começou a estudar algumas coisas aqui e percebeu que energia... a gente nunca conhece a energia como um todo, tá? Principalmente quem, como a Cláudia falou, sobre conhecimento. Quem não busca conhecimento, pessoal, vai ter muita energia negativa, tá? E eu estou falando para vocês, por exemplo, meus pais, tá? Embora, por exemplo, minha mãe é muito positiva, mas entenda que muitas vezes, por não saber, por desconhecer, por não ter conhecimento, você pode ter uma herança ali que não seja tão boa quanto você pensa. Eu penso que assim, nós temos claro que de todas as formas, quando nós ganharmos algo, tá? Eu creio muito nisso. Isso. Se a gente ganhar algo e herda alguma coisa de alguém, a gente deve fazer uma oração ou realmente fixar em um momento feliz sobre aquilo e não ficar realmente remoendo coisas ruins e passadas. Fazer uma limpeza energética daquilo. Eu cheguei a ver um podcast que eu gostei muito, que ele falou que quando a gente doa as nossas roupas, nós devemos agradecer por essas roupas terem nos servido por tanto tempo e dizer que aquela pessoa que ela for vestir, né, daqui para frente, que essa pessoa seja abençoada com a nossa energia. Porque até quando a gente veste a roupa de alguém, ou uma roupa doada, ou que a gente doa uma roupa, a tua energia está indo ali. Sim. Então, eu achei assim, fundamental, maravilhoso, fantástico. Porque isso é muito importante. A gente tem que abençoar o que nós recebemos. Se alguém nos dá algo, no caso, como tu diz, uma herança, né, da avó que morreu, ou do pai. Mas nunca trazer aquilo ali vinculado a um passado ruim. Cláudia, essa questão assim é bom frisar o seguinte. Talvez você viu seus pais, sua mãe, aquela coisa assim, Cláudia, de quando tá velho, quando não dá mais para você passa adiante. Não é isso, doação não é isso. É você perceber que assim, poxa, já usei 1 ano, já usei 5 meses, não vou doar. Você só doa aquilo que realmente serve para outra pessoa. Tá novo ainda, né? Porque se você simplesmente doa algo que você sabe que está estragado, que realmente não tem valor, novamente você está na falta. Você está entregando para o outro um atestado. Eu sou mesquinho, certo? Eu vou falar uma coisa bem importante com relação à roupa, tá? É claro que muitos de nós, né, principalmente a nossa geração, recebeu muita roupa doada, certo?
Sim. Nossa geração foi uma geração que recebia, nossas mães viviam pegando roupa dos outros aí, era do primo, era do, né, era do sobrinho que já tinha crescido, então assim, ó, vou deixar uma coisa bem clara, tá? Roupas são energias. E a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, nessa energia de você pegar roupa aí para teus filhos, pegar roupa para si, faça uma oração antes, Sim. tá? Faça uma oração antes, abençoe a roupa que você está usando, porque tudo aquilo que é abençoado, Deus renova essa energia aí. Mas aquilo que a gente pega, já parou para pensar, de às vezes você usar uma roupa de alguém que ficava o tempo todo xingando e blasfemando e murmurando e reclamando? Que perigo que é usar uma roupa assim? Então, assim, eu não vou negar para você que até mesmo a roupa confeccionada na loja, a pessoa que fez, passou trabalho para fazer lá, xingou a roupa horrores, né? Depois essa roupa foi lá para a loja. Então, assim, por isso que às vezes a gente vai experimentar uma roupa, parece que no manequim estava tão legal, você veste em você, você não sente a roupa. E aí, ó, se você não sentiu a roupa, deixa ela lá, porque não era para você. Tudo é energia, inclusive as roupas. Às vezes a gente acha tão bonitinho, chega na hora, não, leva para casa e não consegue usar. Né? E não sabe por quê. E isso é em tudo, tá? Tenta fazer uma comida com energia negativa, ruim, pesada, para você ver se a comida vai ficar boa. Não vai ser a pior comida que seja comida. Tá? E você talvez, você foi em algum lugar, gostou muito do ambiente, não gostou da comida, pensa um pouquinho, o que pode ter sido. Certo? Vamos continuar aqui então. Vamos agora para a parte espiritual, Cláudia, que eu acho que é uma das... A gente agora vai falar um pouquinho sobre a sua energia, a sua vibração. E a parte espiritual, ela ajuda muito, porque se você está alegre, você consegue passar isso adiante. Sim. O problema, a gente já conversou aqui várias vezes, é que quando fala na parte espiritual, muitas pessoas, até pelo fato dos pais voltarem muito ao passado, contar suas histórias de dificuldade, a gente acaba entrando nessa também. E aí nós temos também, claro, além disso, a mágoa, a falta de perdão. Então, fala um pouquinho sobre essa situação aí da energia, na limpeza energética do lado espiritual. Sabemos que, querendo ou não, nossos pais, nós fomos, né, os terapeutas dos nossos pais. Nossos pais sempre nos fizeram ouvir as suas histórias. Sim. Temos que perceber se os traumas dos nossos pais, de repente, não tenham ficado impregnados em nossas células, em nós. Por quê? Porque muitas vezes, quando o nosso pai ou nossa mãe conta algo muito traumatizante, e a gente é criança, e por causa da nossa sensibilidade, por nosso amor por eles, a gente pode ficar traumatizados também com aquela situação, às vezes, que eles nos contam. Sim. Então, eu penso assim, que nós temos que sempre refletir sobre o que eu estou sentindo é meu, é algo meu, é algo que aconteceu comigo ou é algo que aconteceu com o outro? Porque quando acontece com o outro e você deixa isso impregnado aí, né, registrado nas tuas células, esses traumas de família, de infância, isso tem que ser limpo também. E como é que a gente limpa tudo isso? Só tem uma forma de você limpar a si mesmo, você tem que parar, respirar, meditar, perceber realmente o que é teu e o que não é, refletir sobre isso e deixar ir. Porque muitos traumas de muitas pessoas nem são delas. São familiares, são traumas lá porque na infância da minha mãe ela perdeu alguém, aí ela contou, aí você viu ela chorando, ou porque a mãe perdeu a mãe dela, e sempre às vezes algo relacionado com alguém que já se foi, ou com alguém que morre tragicamente. Então, às vezes, isso tudo fica dentro de nós, nos causando medo, trazendo medo para os nossos filhos, porque daí se alguém morre afogado, você vai ficar, não deixa a criança ir no mar de jeito nenhum, Sim. né? Então, você traz esse trauma para dentro da tua família. Então, assim, nós temos que o tempo todo olhar para dentro de nós mesmos e refletir e pensar, isso é meu ou isso é da minha mãe? Foi minha mãe que passou por isso ou fui eu? Foi meu pai que passou por isso ou fui eu? Porque tem que ser feita uma limpeza nisso, na tua mente, nos teus pensamentos, e ver se você não está trazendo um monte de coisa aí carregado de situações e apego da família. Isso até é fundamental falar, Cláudia, porque assim, muitos problemas sociais que a gente enfrenta aqui no Brasil e pelo mundo, eles são derivados aí da nosso ensino, da nossa forma de criação, tá? Por exemplo, talvez você seja preconceituoso com raça, com gênero, o que for. E você não entende porque muitas vezes você brinca, você faz isso e aquilo. E isso de alguma forma, tá? É sujeira espiritual, é sujeira energética. Porque se você não consegue ser você mesmo, porque tem pessoas diferentes ao seu redor, de alguma forma a sua energia foi afetada. Então você precisa de alguma forma entender isso, que assim,
Uma pessoa que buscou conhecimento, uma pessoa que está aqui assistindo um vídeo como esse, é uma pessoa que está fora do padrão, já está no outro nível. Então, você não pode alimentar mágoa, você não pode alimentar diferença e indiferença, você não pode... Acepção, né? Você não pode fazer um monte de coisas, tá? Não porque você seja melhor, não porque você tem entendimento, porque você tem conhecimento, você sabe que, na verdade, tudo que você faz volta para você. Eu costumo pensar da seguinte forma, o preconceito, né? Vamos falar sobre o preconceito racial. Sim. Ele só existe porque o tempo todo é tocado nessa tecla. E às vezes, né, até em assuntos familiares. Sim. Né? E a gente vê a mídia falando às vezes, né? Lá na favela. Estou falando racial não só em questão de cor, tá? Às vezes até de nível social. Sim. Então, querendo ou não, a pessoa acaba falando isso na frente dos filhos e isso vai sendo levado de geração para geração. Sim. Né? E isso, o que é o preconceito? Às vezes é você falar em casa e às vezes o filho vai lá para a escola e ter preconceito lá. Repete. Isso, repetindo isso. Então nós temos que começar a limpar isso de dentro de nós, porque somos o quê? Somos alma. Alma não tem cor, não tem raça. Então assim, quando você para pensar que você é uma alma, você é uma consciência, Sim. você é uma consciência. Desde quando você fica botando aí dentro dessa consciência cor, raça, status social? Quando você começa a pensar no ser humano como alma, você larga a mão de tudo isso, de todo o preconceito que tem dentro da sua mente e que foi implantado em você. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que se você está em crescimento, se você tem mais conhecimento, a verdade é que você, ao mesmo tempo que se torna mais professor, você se torna também mais aluno. Sim. Então, o julgamento você exclui. Pessoal, eu estou na internet há mais de 8 anos, tá? Às vezes é algo para mim difícil. Você vê alguém que está falando coisas irreais, coisas que eu não concordo, tá? E simplesmente dizer assim, ó, Deus abençoe, que seja realmente assim a vontade dele, na vida dele, ok, tá? Até porque, né, a gente vai entrar aqui muito a fundo, mas cada um de nós tem uma partícula de Deus, vamos dizer assim. Então, quem sou eu para criticar alguém? Tá? Eu posso sempre colocar o ponto de vista, mas sempre com respeito ao ponto de vista de outra pessoa. Por quê, pessoal? Porque a gente está falando de limpeza energética. Você não pode carregar essa questão da mágoa, do preconceito com ninguém. Tá? É aquilo que eu falo aqui. Você assistiu o vídeo, você não gostou, de repente não gostou da Cláudia, não gostou de mim, você tem todo direito de pegar, sair do vídeo, procurar outro canal. Só que eu vejo muitas vezes, Cláudia, pessoas que vêm nos vídeos aqui e falam assim, poxa, concordei com vocês em muitas coisas, mas isso aqui acho que vocês, sabe, sabe, não perca o seu tempo sempre procurando algo para apontar, isso no geral, tá, pessoal, estou dando um exemplo aqui do vídeo, mas no geral, você vê uma pessoa na escola, ou vê uma pessoa no trabalho, ele é legal, mas assim, ó, ele fala mais besta. É muito mais, seria melhor, né, se chegasse para a pessoa e falasse, do que você alimentar dentro de você algo que realmente só vai trazer mal, faz mal. E é isso aí que vai nos causando muito lixo. Porque se a gente fosse mais sincero, então, né, e chegasse para a pessoa e às vezes falasse o que a gente sente, só que, claro... Se a pessoa quiser também, né? Porque, na verdade, bem no fundo, né, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Mas falar por trás, né, falar de uma forma, né, às vezes para outra pessoa até mesmo, isso não é legal, né? Mas nós temos que pensar que para nós nos limparmos, a gente realmente tem que se afastar de picuinha, de coisinhas realmente que estão atrapalhando o nosso dia a dia. Tudo que você botar pensamento demais, você está gastando energia. Se você fica pensando muito numa pessoa e fazendo diálogos interior, aquele diálogo interior, discutindo com aquela pessoa, sim, com um diálogo interior, infelizmente você vai trazer muita negatividade para dentro de si. Aquela pessoa nem sabe que você está discutindo com ela por dentro, né? Você está ali em discussão com essa pessoa, gastando uma energia na qual só vai estar consumindo o teu mundo, que é o teu ser aqui. E quando você quer se livrar disso, eu costumo dizer assim que é uma forma muito fácil de se livrar disso. É simplesmente desligar, né? Desliga-se dessa pessoa, desliga-se daquilo que está te fazendo mal. Começa no lugar daquela confusão mental ali que você está fazendo aqueles diálogos todo ali mentalmente,
Começa a colocar uma frase positiva. É. Começa a tirar esses pensamentos ruins, né? Esses diálogos. Sim. Inclusive, vou te revelar agora um dos principais motivos para acabar com a sua energia, com a sua vibração, tá? Algo que muita gente faz e principalmente esse algo que eu vou falar para vocês agora é algo que demonstra o quanto você é fraco espiritualmente e quanto você é fraco no conhecimento. É uma coisinha bem simples, Cláudia. Fofoca. Se você faz fofoca, se você acha legal espalhar algo de alguém, seja verdade ou não, tá? Você com certeza está contaminando tudo ao seu redor, tudo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que faz fofoca que vai, de alguma forma, trazer prosperidade, vai trazer paz no seu ambiente. Porque é o contrário de tudo que você pode ver. Fofocar significa que você, na verdade, está descarregando energias negativas para outras pessoas, distribuindo. Só que tem um porém, tá, pessoal? A fofoca, ela tem um outro perigo aí. Você tá botando um alvo nas suas costas. Porque tudo que você fala do outro, seja verdade ou não. Sim. Mas é verdade. Seja verdade ou não, você tá botando um alvo nas tuas costas. Às vezes você pode estar botando um alvo na vida dos teus filhos mais tarde, tá? Às vezes fica, falando de coisas que não, da vida alheia aí, que não nos pertence. Então, o que nós temos que fazer sempre? Abençoar as pessoas. Abra sua boca para abençoar, não fale mais de ninguém, evite falar realmente de alguém, diga sempre que Deus abençoe essa pessoa e sinta de verdade, não é fazer demagogia não, tá? É sentir realmente, né? Não, Deus abençoe essa pessoa, tudo que você mandar para o outro volta para você. Agora, se você manda fofoca, vai voltar fofoca de você também. Então, quer dizer, por isso que eu digo que não tem como escapar, a lei é clara, tudo aquilo que eu fizer, eu recebo de volta. Então, vamos fazer coisas boas, né? Pois é, e para terminar o vídeo aqui, vamos falar um pouquinho agora da parte vibracional, ou seja, do seu dia a dia. Inclusive, tem uma pessoa que comentou no nosso vídeo aqui, que ela nos últimos dias estava sentindo uma alegria muito grande, Cláudia, e que de alguma forma ela sabia que tudo que ela estava visualizando, tudo que ela estava querendo para a vida dela, já aconteceu. Em algum lugar ela disse que já aconteceu, porque na verdade ela está sentindo, ela disse inclusive no comentário, que chegou a comentar com a mãe, chegou para a mãe dela e falou o seguinte: mãe, nós somos milionários. São. Pois acredito, sim. Então, essa questão da limpeza energética vibracional, Cláudia, o nosso dia a dia, como é que a gente faz realmente para... a gente já falou aqui sobre gratidão, como é que a gente faz para não ser pego de surpresa aqui, sair daquela zona de perigo de se importar com coisas insignificantes? Olha, eu costumo ter a minha rotina. Né? Eu não fujo da minha rotina. A minha rotina é sempre de manhã ter 2 horas para estudar e para meditar, para refletir. Muitas vezes até chorar, porque às vezes eu preciso também chorar um pouco, deixar meu coração se esvaziar. E quem não tem, Cláudia? Quem não tem essas 2 horas que tens? Como é que fica? Olha, que seja então 5, 10 minutos, mas você não pode ter uma vida sem ter esse momento espiritual. Porque isso é algo espiritual, isso daí não é uma coisa assim que você... se você não tiver esse momento espiritual, você e Deus, a tua limpeza de dentro para fora, você vai ficando muito pesado. E pesado que eu digo é aquele peso de carregar muitos sentimentos e emoções que muitas vezes a gente tem que dissolver. Sim. Né? Quando a gente precisa dissolver, eu costumo dizer que Deus me ensina todos os dias algo novo. Quando eu precisei dissolver algo que estava dentro de mim, que estava me machucando e estava me deixando para baixo, e eu estava com dificuldades para conseguir entender e assim, afastar aquilo dos meus pensamentos, Deus me falou a seguinte palavra: torne essa pessoa uma criança. E quando Deus falou isso dentro do meu coração, na minha mente, torne essa pessoa uma criança. Pessoal, isso é importante. Eu abracei, legal isso. Na minha imaginação, eu abracei essa pessoa e chorei muito. E consegui dissolver aquela angústia, aquela tristeza, aquela mágoa, aquela amargura que estava me causando ali por ser uma pessoa que é tão próxima de mim, mas que me causa tanta negatividade, tantas situações complicadas e difíceis. Então, eu fiquei muito feliz com essa revelação de Deus para mim, porque eu consegui também lembrar que na Bíblia já diz isso: quem não se tornar uma criança não pode herdar o reino dos céus. Então, até para nós perdoarmos alguém, se você tiver alguma coisa contra alguém que não está conseguindo dissolver, torne essa pessoa uma criança.
E você vai ver como você vai conseguir abraçar essa pessoa e você vai perceber que todos nós já fomos criança, todos nós temos traumas, todos nós tivemos problemas, né, e dificuldades. Tivemos dificuldades financeiras muitas vezes quando criança, passamos por angústias e muitas aflições. Mas a gente às vezes até mesmo quem sabe, se você está tendo problemas para se perdoar também, torne você criança. Eu já tive um sonho de que eu me via criança, né? E eu criança olhei para mim e me assustei de ver eu já, né, no caso adulta. Então assim, ó, Deus ele está o tempo todo querendo que nós nos venhamos a refletir e a perceber que nós precisamos realmente deixar ir. Tudo que está dentro de nós, que não está agregando valor algum e que está nos levando para baixo, deixe ir. E tente de todas as formas descobrir meios de como você faz para perdoar-se, para perdoar alguém, para arrancar a mágoa de dentro de ti, para deixar ir realmente aquele ódio, aquela raiva que está ali te frustrando, te trazendo até mesmo doença no teu corpo. Sim. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E é por isso que quando morre alguém, aí a gente vê, né, aquela choradeira toda. Por quê? Porque agora não tem mais o que fazer? Então por que a gente não faz antes? Então por que a gente não deixa realmente tudo isso para lá e não vê realmente que a vida é tão boa para se viver, que dá para viver todo mundo aqui em paz nesse mundo? Não há necessidade de ter guerra, não há necessidade de ter nada contra ninguém. Sim. É nós quem criamos tudo isso, esse caos todo, de viver às vezes, né, a família toda desunida, somos nós quem criamos isso. Com coisas boas, né, Cláudia? Com coisas que... A gente está falando aqui sobre várias coisas, né? Para você entender o que é essa limpeza energética. Para você perceber que a sua energia talvez seja a coisa mais importante para você alcançar seus sonhos e ao mesmo tempo viver o hoje, viver o agora. Então, essa tua ideia, como tu falou, eu fiquei muito surpreso, que eu também adorei, porque é o seguinte, poxa, às vezes como é difícil perdoar alguém mais velho, perceber assim, poxa, como é que pode essa pessoa ser tão ignorante, às vezes, poxa, mas quando tu leva a pessoa a um patamar, que tu olha para ela e pensa uma criança, poxa, tu tem compreensão, né? Tu começa a entender que nós somos diferentes e que, portanto, a gente precisa também, muitas vezes, ter a empatia que cada um viveu uma vida diferente, isso, né? Com seus traumas, com suas virtudes. Então, a gente abre a visão, realmente, essa tua dinâmica aí de transformar uma pessoa a criança, que a gente abre a mente assim, como a gente se torna mais pequeno. A gente consegue ver que, na verdade, assim, o que Deus quer é exatamente isso. Que a gente respeite o próximo, né, como a ti mesmo, como Deus mesmo em nós, certo? Olha, para não estender muito aqui, eu queria falar sobre dois assuntos aqui que tem a ver também com essa questão de energia. O primeiro deles é apego. Você hoje, o que você está apegado? O que você, na verdade, e eu estou falando aqui de apego de coisas que são fúteis muitas vezes, tá? Até teve uma pessoa que eu tratei há pouco tempo, que ele disse, né, para mim, que gostava na sessão, que gostava muito de uma garrafa dele, que naquele momento a garrafa era tudo. A garrafa caiu, quebrou, ele percebeu que a garrafa estava toda suja por dentro. Isso foi muito legal, porque assim, são pequenas coisas que nos fazem ver que a gente está crescendo. Às vezes Deus coloca assim coisinhas para a gente tropeçar, só para a gente ver aqui, ó, puxa, é uma montanha. E é interessante isso aí, porque na verdade o apego, eu costumo dizer que é tudo tolice, né? Salomão dizia, é tudo vaidade. Eu digo que é tudo tolice. Porque na verdade a gente é tão apegado às coisas, mas quando for o nosso dia de ir, tudo vai ficar aí. Sim. Tudo vai ficar aí, as pessoas vão remexer em tudo que é teu. Vão mexer no teu carro, vão mexer na tua casa, vão pegar o teu dinheiro, vão... Então assim, ó, viva o dia de hoje o melhor, né? Não há necessidade de ter apego a nada. Às vezes a gente fica apegado aí a uma louça, a um anel, uma joia. Pra que isso, né? Ai, quem pegou e faz toda aquela confusão? Ai, quem quebrou? Mas por que quebrou? Quebrou porque tinha que quebrar, porque estava na hora de trocar, quem sabe estava na hora de você desapegar. Então às vezes as coisas até estragam. Porque está na hora de você desapegar das coisas. Tenta entender o que é amor e o que na verdade é vaidade, tá? É vaidade, tolice, né? Que a gente fica ali aborrecido com alguma coisa que estraga, às vezes está na hora de trocar mesmo. Outro assunto aqui, Cláudia, que esse aqui com certeza daria outro vídeo. E a gente pede para você ter a participação aqui. Faz um comentário aqui se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se você tem algum assunto relacionado à lei da atração, à gratidão, à vibração, à questão energética em todo o seu viver aí, né? O que você
quiser, coloca aqui que muitas vezes a gente fica lá pesquisando, estudando sobre vários conteúdos aqui para trazer para vocês e realmente trazer um bom conteúdo como esse aqui. E Cláudia, uma das coisas que a gente fala bastante, eu tenho visto muitos vídeos, estudado pouco, é a questão do ego. O ego é... Eu costumo dizer que o ego é o nosso eu inflado. E olha só, não é o eu sou, tá? Sim. É o eu inflado, é o eu mesmo. Sim. E esse nosso ego, ele é perigoso porque assim, ele é desequilibrado. Então ele coloca dúvidas, né? Ele faz a gente ficar pensando mal das pessoas. Ah, fulano passou conversando com alguém, aí tu olha e diz, tá falando de mim. O ego, né? É o ego arrogante, eu sou melhor que o outro. Recentemente tu falou uma frase para mim, de um livro que tu leu, que eu fiquei assim, poxa, essa frase realmente é boa. Talvez tu não lembre agora. Mas a frase falava exatamente isso. Que você não pode crescer tanto a ponto que o ego, que você se torne o próprio ego, né? Então, assim, entenda que quando você tem buscado aqui no canal, por exemplo, a questão do conhecimento, a questão de se conhecer mais, a questão de melhorar sua vibração, viver na gratidão, você realmente, como eu falei aqui, e isso não é questão de soberba, você está elevando o seu eu, tá? E quando você eleva o seu eu, você com certeza vai ganhar aí algumas atribuições muito melhores que as outras pessoas, como um entendimento melhor, uma compreensão melhor, a questão de você saber lidar melhor com suas palavras, saber que a sua opinião é importante, mas ela precisa respeitar o direito do outro. Tá? Várias coisas que você, com certeza, tem que analisar. Eu sempre falo o seguinte, conhecimento ele só é válido quando você faz uma análise. Senão você simplesmente, com o tempo, esquece. Quando você pensa no que você ouviu, quando você analisa o que você ouviu, quando você escreve, quando você anota as anotações que você ouviu, com certeza você alcança patamares maiores e melhores. Certo, Cláudia? A frase que eu acho que, não sei se é essa que eu sempre falo muitas frases para ti, mas a frase de um livro que eu li, né, na verdade eu não li ainda, eu só vi falar sobre esse livro, sobre esse autor, e ele fala o seguinte, que quando você chegar no topo, escalar e chegar no topo, você não perca a tua alma. Nossa, não. Tá? Por quê? Porque o ego sempre vai tentar fazer, às vezes, você tropeçar. Então, às vezes é a nossa arrogância, é nos achar que somos soberanos. Nós sabemos quem somos, né? Somos filhos do Criador e somos criadores, co-criadores. Mas nós temos que ter humildade, tem que estar tudo em equilíbrio. O nosso eu, ele tem que estar equilibrado com todo o nosso ser. Não dá para você simplesmente pegar e sair daí, às vezes, né, ouvir coisas, né, e daí sair dizendo, você tá falando mal dos outros, é isso? Aí vai voltar tudo para você? Não é sair acusando ninguém, não é isso também. É olhando para dentro de nós. Nós temos que aprender a olhar para dentro de nós e até quando nós formos falar com outras pessoas, a gente tem que colocar elas a refletir. Eu nunca imponho minha vontade a ninguém. Eu sempre digo, reflita sobre isso e veja se isso faz sentido para ti ou não. Porque muitas vezes, né, nós já tivemos crenças tão erradas, coisas que a gente sabe que não fazia parte, e a gente deixou aquela crença, às vezes, até crescer demais, mas tivemos que desconstruir. Então, todo mundo tem as suas crenças, todo mundo tem a sua vivência, a sua jornada de vida que já viveu até aí. Então, não é por força, não é por violência, né? É pelo Espírito de Deus. Então, é isso que eu sempre penso. A pessoa ela tem que refletir sobre a sua vida, refletir sobre si, parar de refletir sobre o outro, refletir sobre si mesmo, né? Tomar cuidado para não impor nada sobre ninguém. Sim. Pessoal, até aproveitando esse último gancho da Cláudia aqui para falar para você, como eu falei, eu trabalho com marketing digital há mais de 8 anos e é claro que nesse tempo aqui eu segui muitas pessoas, já deixei de seguir outras pessoas, tá? Muito em virtude do ego, tá, pessoal? E não quero julgar que as pessoas têm bastante sucesso, eu quero só que você analise isso. Porque no marketing existem muitas estratégias para te convencer a alguma coisa. Nossos vídeos aqui, eles tentam e conseguem passar conhecimento, certo? Aprofundamento você tem muito mais, né? Através do programa de transformação Águia, em que você tem, vamos dizer assim, a questão do acompanhamento de nós dois aqui com você, para realmente você entender e vencer qualquer coisa na sua vida, certo?
Mas analise isso. Comece a analisar realmente aquilo que para você é a forma correta. Muitas pessoas se usam de ordens, se usam de comando, se usam de menosprezo com as pessoas para tentar convencer elas da onde elas estão. Não é a nossa praia, a gente não gosta disso, tá? Como a coisa deixou bem claro aqui, a gente tenta elevar sempre as pessoas a elas crescerem. Talvez mais do que nós, Sim. Talvez não tem problema Na nenhum. verdade, assim, ó, o que às vezes Deus revela para mim, para outro pode revelar de outra forma. Sim. E compartilhe isso com a gente, porque às vezes você teve uma outra dimensão, né, de aprendizado e que foi de outra forma. Eu não vou negar para vocês, todos os dias eu aprendo com outras pessoas, muito e humildemente, porque eu penso assim, quanto mais eu aprender, quanto mais eu saber sobre a vida, quanto mais eu saber sobre o lado espiritual, porque não tem como a gente querer saber sobre nós mesmos sem querer realmente saber mais sobre Deus. Então eu posso garantir para vocês que tudo isso, eu junto tudo, né, e faço Sim. uma reflexão sobre tudo, sobre o que o outro viu, sobre o que o outro falou, sobre o que o outro disse. Por quê? Porque isso tudo é aprendizado. Então a gente está o tempo todo aprendendo, todos os dias, né? E a gente aprende com a criança, a gente aprende com vocês, a gente aprende com os mais idosos, a gente aprende com todo mundo. Aprende, inclusive, no silêncio, tá? Até no silêncio. Até No no silêncio silêncio. muito mais, tá? Porque no silêncio você vence. Pois é. Então, pessoal, mais uma vez, gratidão por chegar até aqui, tá? Se você chegou até aqui, eu quero repetir que o seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá? A gente sempre faz questão de ir lá e responder, porque a gente é muito grato por tudo que vocês possam fazer aqui pelo vídeo, tá? Quando você compartilha, quando você deixa o seu like, quando você faz um comentário, isso ajuda aqui o canal a crescer e é algo que você vê que é feito com muito carinho para pessoas como você, como nós, que querem crescer no conhecimento, tá? Então, os vídeos são feitos à base de estudos, né? De aplicação, de muita coisa, de vivência que a gente tem aqui e nós somos muito gratos por isso, tá certo? Bom, Cláudia? Muito obrigada, inscrevam-se no canal, né? Compartilhem com quem você achar que precisa às vezes ouvir também. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, às vezes só compartilhar já é o suficiente. Né? Até, Cláudia, teve uma pessoa que comentou, só para terminar o vídeo aqui, tem uma pessoa que comentou que ela tenta passar para o marido, mas o marido geralmente pega no sono. Não problema, deixa, porque assim, ó, até quando nós estamos dormindo, o nosso subconsciente, ele está aprendendo. Então, deixa ele ouvindo, dormindo ali, ele está aprendendo do mesmo jeito. Eu acredito que quando ele acordar, ele vai acordar muito melhor. Sim. Faça a sua parte e espere que tudo vai acontecer. Pode ter certeza disso, tá bom? Fica com Deus. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até lá.